A história que vou compartilhar com vocês hoje começou quando eu tinha 16 anos, quando dividia com minha irmã o nosso quarto e a mesma cama. Lembro claramente do dia em que tudo começou. Foi numa noite de quarta-feira, e lembro disso por um detalhe muito específico. Eu gostava de ficar acordada até tarde assistindo filmes que passavam na TV aberta de quarta. Tínhamos uma TV no quarto, daquelas bem pequenas que mal iluminavam o ambiente. O quarto também era pequeno. Havia apenas a cama e uma enorme penteadeira de madeira em frente a ela. A TV estava em uma mesinha ao lado, então eu ficava deitada com a televisão bem na minha cara. Quando o filme acabou, desliguei a TV para ir dormir. O quarto ficou completamente escuro, exceto por um pequeno espaço onde entrava a luz de um poste da rua. Não estava com sono, então fiquei olhando para a penteadeira, como se fosse por inércia para cansar os olhos. Mas de repente algo chamou minha atenção. Vi um vulto preto ao lado dela, com cerca de meio metro de altura. Pensei que fosse um monte de roupas que minha irmã havia jogado ali. Mas mesmo assim fiquei preocupada e tentei focar minha visão na escuridão para ver melhor. Foi então que o vulto se levantou lentamente. Era uma menina de uns 10 anos, com um vestido muito sujo e com o cabelo cobrindo o rosto. Assim que ela se levantou, cobri meu rosto com o cobertor, morta de medo. Pensava que meu pai estava prestes a chegar e, por sorte, logo depois ouvi a porta. Ouvi meu pai chegando. Pulei da cama e, sem olhar para aquele canto, saí do quarto gritando e corri para abraçar meu pai, que me encontrou na escada. Minha mãe acordou com meus gritos. Contei a eles o que tinha visto e eles acreditaram em mim. Nunca duvidaram de mim. Eu já não queria mais dormir naquele quarto e minha irmã, muito menos. Depois de saber o que eu tinha visto, também não quis mais assistir TV tão tarde, porque por alguma razão associei isso aos acontecimentos daquela primeira noite. Começamos a dormir na sala, mas eu comecei a adoecer. Perdi peso e minha pele ficou amarelada. Sangrava constantemente pelo nariz e meu período menstrual durava até 15 dias. Fui diagnosticada com anemia e, como minha mãe trabalhava o dia todo, minha avó se ofereceu para cuidar de mim, para me alimentar bem e me ajudar a recuperar a saúde. Então fui ficar com ela por um tempo, mas o que quer que estivesse na casa, no meu quarto, me seguiu. Na casa da minha avó, as coisas melhoraram, mas só por um tempo. Para começar, já não precisava dormir na sala. Não dormia com medo. E comendo a comida da minha avó, comecei a me sentir melhor, menos fraca. Dormia na mesma cama que uma tia da minha idade, mas era uma cama de casal, maior que a do meu quarto. A única coisa que me incomodava um pouco era que ela sempre me deixava sem cobertor no meio da noite. Acostumada a dormir sozinha, em algum momento da madrugada, ela se enrolava como um pastel. Então o que eu fazia era levantar e pegar outro cobertor, para não acordá-la. Numa dessas noites, como de costume, o cobertor começou a escorregar do meu corpo e me acordou. Puxei o cobertor de volta para me cobrir, mas ele foi puxado mais uma vez. Como aquilo sempre acontecia, me levantei para pegar outro cobertor, mas ao fazer isso, olhei para minha tia que dormia profundamente, descoberta. Algo nos pés da cama me chamou a atenção. E ao olhar para lá, vi a menina segurando nosso cobertor em suas mãos. Não sabia o que fazer. Não conseguia me mover. Não conseguia sair, porque teria que passar por ela. Meu corpo só me permitiu voltar para a cama, fechar os olhos, me encolher em posição fetal e rezar para que aquela menina não se aproximasse mais. Não consegui nem tentar acordar minha tia. Quando o sol nasceu, finalmente tive coragem de abrir os olhos, mas não havia ninguém ali conosco. Corri para contar à minha avó o que tinha visto, para contar que ela havia me seguido. Percebi, com pavor, que ela me seguiria para onde eu fosse. Todos me diziam que talvez eu devesse perguntar o que ela queria, mas era muito fácil falar. Não faziam ideia do medo que eu sentia ao vê-la. Um horror que me congelava completamente, que me fazia sentir como se meu coração fosse falhar. Infelizmente, continuei sentindo sua presença, mesmo que nem sempre a visse. Voltei para casa e fiquei novamente no meu quarto. Dormia com a luz acesa e depois mudei todos os móveis de lugar, na esperança de que o ambiente parecesse diferente. Eu queria sentir que era outro quarto. A cama ficou encostada no guarda-roupa, que não tinha portas.
Era basicamente um espaço aberto com um tubo onde pendurávamos roupas. Uma noite, acordei assustada ao sentir algo tocando meu pulso. Antes de conseguir despertar completamente, algo me puxou e me jogou entre as roupas. A luz estava acesa, como sempre, então pude ver que não havia mais ninguém ali. Minha irmã já nem dormia mais comigo no quarto. Não entendi de momento o que poderia me puxar com tanta força, como se eu fosse uma boneca de pano. Porém, logo soube que era ela. Ela ainda estava presa a mim, aonde quer que eu fosse. Até mesmo numa viagem à Praia de Santos, onde fiquei com alguns familiares, pude ver sua silhueta caminhando a noite toda. Nos meus sonhos, a vi mais claramente. Quase podia ver seu rosto. Nesses momentos, me atrevia a falar com ela, a perguntar o que ela queria de mim, mas ela nunca respondia. Eventualmente, quando fiquei tão mal que pesava apenas 38 quilos, quando estava pele e osso, minha avó me levou a uma senhora para que fizesse uma limpeza espiritual em mim. Ela me disse que eu não precisava ter medo daquela menina, que ela não era um espírito maligno. Disse que ela queria me dizer algo que estava ligada a mim desde a noite em que comecei a vê-la, a noite em que despertou em mim uma sensibilidade que nem todos têm. Ela percebeu que eu podia vê-la e desde então se esforçava para entrar em contato comigo. Cada coisa que ela fazia era para chamar minha atenção. Mas a senhora também me disse que, se eu não queria mais vê-la, simplesmente dissesse isso a ela. Pedisse que, por favor, não aparecesse mais para mim. E claro, foi o que fiz. Sentei-me naquela noite na minha cama e pedi que ela não me procurasse mais. Disse que, se precisasse de ajuda, que a buscasse com outra pessoa, porque de mim ela não conseguiria muita coisa. Desde então, nunca mais a vi. Mas algo me diz que esse não foi o fim da história. 4 anos depois, fui diagnosticada com câncer. Quando soube, lembrei-me dela. Lembrei-me de algo que a senhora que me fez aquela limpeza espiritual me disse. Em algum momento, ela comentou que quando a alma está presa entre a vida e a morte, podemos ver o outro lado. Lembro que respondi que eu não estava morrendo, mas na verdade eu estava, só que não sabia. Desde então, penso que talvez isso fosse o que aquela menina queria me dizer. E, bom, isso é tudo. Muito obrigada pela atenção. Meu nome é Daniel e sou um fiel seguidor. Na verdade, não perco nenhum episódio, principalmente porque os ouço no trabalho. Como estou sempre muito ocupado e preciso me mover bastante, é mais fácil colocar os fones de ouvido e escutar enquanto realizo minhas atividades. Gosto da seleção das histórias, sendo paranormal ou não. Além disso, com as longas jornadas, às vezes preciso de algo para me manter entretido e fazer o tempo passar mais rápido. Mas indo direto ao ponto, quero contar algo que acabou de acontecer comigo, especificamente na última sexta-feira de outubro. Devo mencionar que sempre tive muito interesse e fascínio pelo paranormal e pelo que é estranho neste mundo, mas nunca tinha passado por algo tão intenso até esse momento. As histórias paranormais vinham apenas dos relatos que minha avó me contava na infância sobre bruxas e coisas do tipo. Quando pequeno, algumas coisas estranhas me aconteceram, como quando, aos 9 anos, me fantasiei de demônio para a festa da escola. Lembro-me que ao voltar para casa, quis tirar uma foto para registrar o momento, mas ao revisá-la, havia uma figura atrás de mim, uma sombra gigante. Claro, não era o chifre da máscara que eu estava usando, pois eu tinha pouco mais de 1 metro de altura. E o que estava parado atrás de mim certamente ultrapassava 2 metros. No entanto, como disse, nunca tinha passado por algo realmente forte até essa sexta-feira. Vejam, eu trabalho 4 dias seguidos, 12 horas por dia, e depois tenho alguns dias de descanso, às vezes 3, às vezes 4. Naquela sexta-feira, saí do trabalho à noite e cheguei em casa pela manhã. Já tinha planos de ir com alguns amigos para umas cabanas. Por respeito ao dono do lugar, não vou mencionar o nome ou a localização para não prejudicar o negócio dele. Naquele dia, saímos de casa às 10 da manhã, já que havíamos reservado a entrada para o meio-dia e queríamos chegar na hora. E assim foi. Chegamos pontualmente. Para não estender muito a história, digo que chegamos, compramos cerveja e começamos a aproveitar a estadia nas cabanas
pelas horas seguintes. Quando anoiteceu, como estava muito cansado, resolvi me afastar dos meus amigos que estavam reunidos ao redor da fogueira e fui para os quartos. Vale mencionar que a fogueira estava perto da piscina, então os quartos não ficavam tão próximos, talvez uns 10 ou 15 metros de distância. A cabana tinha 2 andares. No térreo havia uma sala de jantar aberta, a sala de estar e a cozinha. Além disso, havia um banheiro atrás de uma estante com enfeites e um armário onde guardavam coisas como toalhas e papel higiênico. No andar superior, havia 3 quartos. Como mencionei, estava muito cansado depois de um turno sem dormir. Então comi algo rapidamente e fui dormir no quarto maior. Dentro desse quarto, havia um guarda-roupa que ia do chão ao teto, perfeito para guardar nossas coisas, como casacos e roupas que usaríamos nos dias seguintes. O detalhe é que o guarda-roupa era realmente grande, com cerca de 70 centímetros de profundidade. Resolvi aproveitá-lo para guardar minhas coisas, já que sobrava bastante espaço. Coloquei música no celular enquanto conversava em um grupo de bate-papo no Discord com alguns amigos. Em um momento me levantei para ir ao banheiro. Assim não precisaria me levantar mais tarde, e fui me deitando aos poucos. Acabei adormecendo, mas acordei por volta das 4 da manhã. Levantei-me um pouco desorientado porque, no meu celular, estava tocando um vídeo antigo de terror com apenas 7 visualizações. Mas isso não foi o mais estranho. O que realmente foi estranho é que, ao recuperar a consciência, percebi que a porta do quarto estava entreaberta e a luz do corredor estava apagada. Eu me lembrava claramente de ter deixado a luz acesa e a porta fechada, já que só eu estava naquele quarto. Pensei que talvez meus amigos tivessem se aproximado para ver se eu estava dormindo ou algo assim. Então me levantei, acendi novamente a luz do corredor e fechei a porta com cuidado. Resolvi espiar pela janela e vi meus amigos lá fora, todos rindo e brincando, ainda bem acordados. Eles estavam contando histórias que haviam vivido juntos. Fiquei com vontade de me juntar a eles novamente, então calcei os sapatos e me preparei para descer as escadas. No entanto, enquanto descia, senti um vento frio no ambiente. Isso me fez pensar que lá fora estaria ainda mais frio, então resolvi voltar para pegar uma camisa de manga longa e meu celular. Ao voltar para o quarto, fui recebido por um cheiro muito forte de terra e algo semelhante a ovo podre. Presumi que vinha do banheiro, já que o quarto ficava bem perto dele. Acabei não dando muita importância, pois estava pensando em sair imediatamente e resolveria isso depois. Entrei, deixei a porta entreaberta e comecei a procurar a camisa no guarda-roupa. De repente, ouvi a porta se abrindo lentamente. Espiei, mas não vi nada. Então supus que talvez fosse o vento, já que a porta principal estava aberta porque meus amigos entravam e saíam para buscar cerveja ou ir ao banheiro. Não me alarmei e continuei procurando. De repente, meu telefone tocou muito alto, o que me assustou e o fez cair no chão. Era um dos meus amigos me ligando. Peguei o celular e, antes de atender, ouvi novamente a porta se abrindo lentamente. Dessa vez havia alguém ali. Vi um rosto branco e horrível espiando. Quando meus olhos se acostumaram à penumbra do corredor, percebi que era uma criatura com mais de 2 metros, vestida com algo vermelho, como uma túnica ou um manto. Na mesma hora em que vi aquela coisa, literalmente me deu dor de estômago e eu não sabia o que fazer. Tentei me esconder no armário e, enquanto me enfiava ali, pisei em algumas roupas. Aquela coisa, aquele demônio ou o que quer que fosse, abriu a parte superior da porta com uma mão muito longa. Eu estava morrendo de medo, então me escondi mais fundo no armário, o fechei completamente e me cobri com 2 casacos e tudo o que encontrei. O telefone tocou novamente e eu o desliguei rapidamente. Então ouvi um som pesado, como se fossem patas de cavalo caminhando em minha direção até o armário. O cheiro de carniça e de ovo podre ficou ainda mais forte. Um fedor tão nauseante que era quase impossível suportar sem vomitar. Enquanto tentava me esconder mais, comecei a ouvir passos subindo as escadas, como se algo ou alguém estivesse se aproximando. Nesse momento, tentei pensar no que fazer. Empurrar aquela coisa, buscar ajuda com meus amigos ou apenas permanecer escondido ali. Eu estava passando muito mal. Enquanto tentava decidir, aquele cheiro estava me fazendo perder os sentidos. Estava quase saindo quando a porta começou a se abrir lentamente
e ouvi uma respiração pesada, como a de um animal bufando. Embora eu saiba que tudo isso pareça completamente insano, juro que o som era como se algo grotesco estivesse ao meu redor. Depois, ouvi aquela coisa se afastando, o que soube pelos passos pesados que se distanciavam. Enquanto tentava me acalmar, ouvi algo subindo as escadas. De repente, a porta foi aberta com força. A luz do quarto se acendeu e um dos meus amigos gritou meu nome. Saí do guarda-roupa tremendo. Eles ficaram um pouco assustados, mas rapidamente pensaram que eu estava tentando assustá-los. Sem dizer nada, me apressei a sair do quarto e desci ao banheiro. Todos se perguntavam o que estava acontecendo comigo, mas eu só conseguia dizer que tinha tido um pesadelo durante a noite. Não falamos mais sobre o assunto, mas é claro que continuei muito nervoso com o que aconteceu. Foi só no dia seguinte, quando começamos a conversar, que criei coragem para contar o que havia acontecido. No início, eles ficaram em silêncio, até que um deles confessou algo. Ele havia ido ao banheiro antes de ir me procurar. Bom, ele disse que, enquanto estava lá fora, ouviu passos pesados no andar de cima, mas tentou pensar que era eu me movimentando. Porém, outra pessoa viu algo estranho do lado de fora enquanto estava na fogueira. Essa pessoa disse que por alguns segundos viu um pequeno fogo se acender no meu quarto e desaparecer imediatamente depois. Disse que viu minha silhueta na janela ligando e desligando a luz. Após isso, achou que eu desceria para me juntar a eles. No entanto, algo mais apareceu. Uma figura maior, envolta em um cobertor vermelho, que se moveu dentro do quarto. Ele pensou que eu estava apenas ajustando minhas cobertas, mas os movimentos e a silhueta não pareciam normais. Foi então que decidiram chamar outro amigo para me procurar. Todos ficamos preocupados e decidimos, naquele momento, recolher nossas coisas e dormir todos juntos na sala. Pela manhã, após um café da manhã rápido, subimos em nossas caminhonetes e deixamos o lugar para trás. Embora tentem me convencer de que foi apenas um sonho ou uma fantasia, não há como meus amigos terem visto algo tão parecido com aquilo que eu vi. Sabemos que há algo naquela cabana, mas ninguém quer descobrir o que é. Preferimos nunca mais voltar e evitar discutir o assunto. Isso aconteceu em 2016. Meus pais tinham acabado de se mudar para a costa oeste e eu estava dirigindo para lá para visitá-los. Grande parte do caminho era bem deserto, com apenas algumas estações de serviço espalhadas ao longo da rodovia. Em algum momento durante a minha segunda noite de viagem, a luz de verificação do motor do meu carro acendeu. Eu não fiquei exatamente surpreso, porque meu carro era velho e nada confiável. Eu também não entendia muito de carros e não tinha ideia do que poderia estar acontecendo. Olhei onde ficava o próximo posto de gasolina. Estava a cerca de 50 quilômetros de distância e realmente não tinha outra opção a não ser tentar chegar até lá. Porém, meu carro decidiu fazer a escolha por mim, já que o motor de repente parou, me deixando deslizar lentamente até parar no acostamento. Tentei de tudo para fazer o carro voltar a funcionar. Até saí e olhei embaixo do capô para ver se encontrava alguma causa para o problema, mas não vi nada. Honestamente, pensei que aquele era o fim da linha para o meu carro. No meio tempo, tudo o que eu podia fazer era encontrar uma maneira de conseguir ajuda. Peguei meu celular e imediatamente senti meu estômago revirar ao perceber que estava sem sinal. Tentei fazer algumas ligações, mas, obviamente, nenhuma delas foi completada. Depois de 30 minutos tentando encontrar uma solução, percebi que realmente só tinha uma opção: pedir carona. Eu nunca tinha feito isso antes e estava um pouco nervoso, sem saber realmente o que esperar. Sempre achei estranho e nunca pensei que fosse precisar fazer algo assim. Fiquei lá na beira da estrada e esperei. A cada 20 minutos ou mais, um carro passava, mas nenhum deles parava. Isso continuou por horas. Provavelmente eram 3 da manhã quando vi os faróis de outro carro vindo pela estrada. Estendi o braço, esperando que ele passasse como todos os outros, mas, para minha surpresa, o carro começou a encostar. Era uma caminhonete preta, e eu não conseguia ver o motorista até ir ao lado do carro. Ele era um homem muito magro, com um rosto comprido e fino,
que não combinava com seu cabelo preto e longo. Era um pouco perturbador. "Precisa de uma carona?" ele perguntou, sorrindo. Algo realmente me incomodava naquele cara. Mas, sinceramente, eu estava cansado e essa poderia ser minha única oportunidade de pegar uma carona. Então, não recusei. Entrei no banco de trás e fiz o melhor para me ajeitar, pois parecia afundar. Imaginei que seria estranho se não tivéssemos um pouco de conversa fiada, então perguntei o que ele estava fazendo naquela noite. Ele respondeu como se fosse um hobby, o que era meio estranho, já que estávamos no meio do nada. Fiquei surpreso que ele não perguntou o que eu estava fazendo ou por que eu precisava de uma carona. Mas tentei pensar em outra pergunta só para manter a conversa. O homem interrompeu meu pensamento quando olhou para mim por alguns segundos no espelho. "Você não tem nenhuma arma, né? Só para ter certeza de que estou seguro", ele disse com aquele sorriso estranho novamente. Respondi que não, achando uma pergunta estranha para se fazer assim, de repente, mas talvez ele estivesse apenas se precavendo. Não sei, mas depois disso parei de falar. 10 minutos se passaram enquanto eu olhava pela janela, antes que o homem fizesse uma curva repentina para fora da rodovia, entrando em uma estrada de terra. Imediatamente me sentei e olhei ao redor, percebendo que algo não estava certo. "Para onde estamos indo?" Ele me olhou rapidamente e depois continuou dirigindo sem responder. Perguntei de novo, mais alto, à medida que o medo crescia. "Para onde você está me levando, caramba?" Nesse ponto, eu sabia que, acontecesse o que fosse, quando o carro parasse, eu ia sair correndo. Então me preparei, a mão na porta enquanto ele dirigia por aquela estrada de terra esburacada. De repente, uma pequena casa de fazenda apareceu nas luzes fracas. A porta da frente estava escancarada e o lugar todo parecia estar em ruínas, quase desabando. Quando nos aproximamos, ele de repente pisou no freio. Fui jogado para a frente no banco e o homem instantaneamente abriu sua porta e correu para o lado do carro. Eu também abri minha porta e saí correndo, indo direto em direção à linha de árvores. O cara deu a volta no carro e começou a correr atrás de mim. Uma vez que estávamos na floresta, estava tão escuro que eu só conseguia ouvir seus passos e não conseguia mais vê-lo, mesmo estando a apenas uns 3 ou 4 metros de distância. Fiz uma curva brusca, me escondendo atrás de uma árvore e segurando a respiração. Os passos dele passaram bem perto de mim e continuaram floresta adentro. 1 minuto inteiro se passou antes que eu ouvisse sua voz me chamar. Várias vezes ele repetia as mesmas frases com o mesmo tom de voz. "Vamos lá, volte. Eu te dou uma carona." Não estava tentando te assustar. Era extremamente perturbador. Nunca ouvi seus passos voltarem para o carro, então não fazia ideia de onde ele estava ou se ele estava à espreita no escuro, em algum lugar por perto. Eu sabia que tinha que sair dali. Comecei a caminhar silenciosamente na direção da estrada principal. Ou pelo menos, o que eu achava que era essa direção. Eu realmente não conseguia ver nada. Mas uma vez mais profundo na floresta, peguei meu telefone e coloquei o brilho no mínimo. De alguma forma, agora eu estava com sinal. Quase chorei de alívio. Liguei para a polícia e pedi para rastrearem a ligação para saber onde eu estava. Felizmente, consegui voltar para a estrada principal e encontrei 2 policiais lá. Naquela altura, o homem e o carro já tinham desaparecido, e não sei como ele conseguiu sair dali sem ser visto. Quanto à casa da fazenda, era exatamente o que parecia ser, um lugar velho e abandonado. O que torna tudo ainda mais estranho, já que o homem sabia exatamente onde ela ficava e entrou de propósito. Não faço ideia do que ele ia fazer, só estou feliz por não ter que descobrir. Já compartilhei 2 histórias aqui que aconteceram com minha família. Mas essa prefiro fazer de forma anônima, através do e-mail de vocês. Minha irmã Laura teve muitos problemas há alguns anos. Ela, o marido e a filha moravam em uma área muito ruim da cidade. Minha irmã fez amizade com uma pessoa péssima que, de uma forma ou de outra, a levou às drogas. Laura nunca havia experimentado drogas antes, e elas a destruíram. Ela perdeu a família por causa disso. O marido acabou indo para outro estado com a filha, e desde então, nem minha irmã nem nós sabemos onde eles estão. Isso a abalou profundamente, e por mais que tentássemos,
Não conseguimos convencê-la a voltar para casa conosco. Ela retornou para aquela área ruim com a amiga e se afundou ainda mais nos problemas de dependência. Tudo foi de mal a pior, até que recebemos uma ligação terrível no meio da noite. Minha irmã havia tido uma overdose. A polícia a encontrou a tempo e a levou ao hospital. Lá, literalmente, a ressuscitaram. Depois de alguns dias, finalmente pude ir buscá-la para trazê-la de volta para casa, para que ela estivesse com a família e pudesse se recuperar. Lembro-me de como estava nervoso quando recebi a mensagem de que já podia ir. Informei meus pais que estava saindo. Peguei as chaves e limpei o para-brisa do carro antes de partir. Não sei porquê, mas todos esses detalhes insignificantes ficaram marcados na minha memória. O medo que senti naquela estrada também é difícil de esquecer. Naquele momento, não era o medo do desconhecido, mas o medo de ver minha irmã naquele estado e da responsabilidade que sentia de garantir que ela ficasse bem dali em diante. No hospital, conversamos por um tempo antes dela receber alta. Ela me disse algo que me fez questionar se era realmente apropriado tirá-la de lá tão cedo. Ela estava realmente bem para sair? Quando perguntei como ela estava, ela disse que, desde que recobrou a consciência, se sentia muito mal. Enquanto sua visão estava embaçada pelos medicamentos, na primeira tarde em que esteve desperta, o quarto estava cheio de pessoas ao redor da cama, olhando para ela. Depois eram apenas sombras, ela disse. Quando sua visão clareou um pouco, ela teve certeza de que eram apenas sombras. Minha irmã nunca havia tido nenhuma experiência sobrenatural, e embora em nossa família acreditássemos nessas possibilidades, nunca havíamos passado por nada assim. Naquele momento, quando ela me contou, eu atribuí aquilo às sequelas dos momentos traumáticos que ela havia acabado de viver. Nada além disso. Quando estávamos saindo do hospital, minha irmã não parava de olhar para trás. Perguntei o que estava acontecendo, mas ela apenas dizia que não era nada, que devíamos nos apressar. Nos preparamos para a viagem de volta para casa, que levaria apenas 2 horas. Embora meus pais estivessem preparando um jantar para recebê-la, levei minha irmã para comer suas esfirras favoritas. Quem sabe quanto tempo levaria até que ela pudesse comer algo de novo? No estabelecimento, minha irmã me pediu que continuássemos. Disse que me desse só alguns minutos enquanto fazia o pedido. Mas ela insistiu, não parava de olhar pelo retrovisor do lado dela, ajustando-o para poder ver melhor. Para deixá-la mais tranquila, concordei e saímos de lá rapidamente. Eu geralmente dirijo com calma, mas dessa vez estava apressado para sair dali antes que minha irmã visse algum conhecido problemático naquelas ruas. Algo estava acontecendo com ela, e eu estava começando a me preocupar. Até eu comecei a sentir como se estivéssemos realmente sendo seguidos. Mas, ao entrar na estrada e ver que não havia nenhum carro no retrovisor, me acalmei. Supus que era só a imaginação da minha irmã, sua paranoia. A médica já havia me avisado que isso poderia acontecer por um tempo. Contudo, ouvi minha irmã murmurar de repente: "Ele não nos seguiu." Ela sussurrou algo mais e pedi para que repetisse: "Desculpa, não estava falando com você." Eu disse que ele não nos seguiu. Naquele momento me irritei. Pare com essas coisas. Deixe de lado essas fantasias de ex-usuária de drogas. Agora você precisa ser normal como nós. Vi uma lágrima antes que ela pudesse secá-la com a manga da blusa. Então acelerei, subi a 140 km por hora, mesmo com o limite sendo 80 km por hora. Minha irmã me lembrou de que a estrada era perigosa e pediu que eu diminuísse a velocidade. Reduzi e ela então pediu que parássemos o quanto antes, porque estava com muita vontade de vomitar. Estacionei em uma área de descanso sob uma grande árvore, a única em toda aquela área. Quando saiu do carro, minha irmã olhou para trás. "Ele está vindo", disse. Em seguida, deu alguns passos em direção ao mato e vomitou. Saí para me certificar de que ela estava bem. Perguntei quem estava vindo e ela se desculpou. Disse que eram bobagens, que sabia que tudo estava na cabeça dela, danificada por toda a droga que consumia. Ela prometeu que tentaria parar de ver aquilo, que pararia de agir como uma maluca. Eu a abracei e, ao abraçá-la, senti como ela estava frágil, como aquela menina que eu havia cuidado no passado e que também cuidou de mim. Era só pele e osso. Pedi desculpas, beijei sua testa
e disse que ela nunca esteve sozinha. Enquanto a abraçava, apoiei minha cabeça sobre a dela e olhei para trás, em direção à estrada por onde havíamos vindo. Não sei a quantos metros, mas longe o suficiente, eu vi, na escuridão. Tenho que ser honesto, não me importa se acreditam ou não, mas no meio da estrada vinha uma figura de branco com o que parecia um vestido. Não consegui distinguir direito, mas era uma figura de branco, com cabelos longos e grisalhos. Laura, o que está nos seguindo é uma mulher de cabelos longos? Perguntei à minha irmã. Senti seu corpo estremecer. Senti ela acenar com a cabeça, dizendo que sim. Aquilo, o que quer que fosse, vinha muito devagar. Eu disse à minha irmã para entrar no carro e que não olhasse para trás. Coloquei o cinto nela, fechei a porta e, sem perder aquilo de vista, entrei no carro e parti. Não parei mais até chegar em casa. Com a alegria dos meus pais ao verem minha irmã, até esqueci daquela visão. Na manhã seguinte, fui à loja comprar leite para que minha mãe e minha irmã pudessem preparar o café da manhã, como quando ela morava conosco, quando éramos pequenos. A luz da manhã enchia a cozinha e a sala. Meu pai pintava suas pequenas peças de madeira. Era como se estivéssemos revivendo aqueles tempos felizes. Saí de casa e até a rua parecia diferente, mais alegre. Pensei em tudo o que faria para que minha irmã voltasse a ser feliz e, quem sabe, em algum momento ela pudesse voltar a ver sua filha. Nós a procuraríamos, mas primeiro Laura precisava ficar bem. Depois, eu me concentraria em ajudá-la a encontrar sua filha. Ei, me chamou Rômulo, o vizinho estranho da rua que sofre de insônia. Ele era muito amigo do meu pai quando eram jovens e agora passava os dias e noites mexendo em seu Camaro 75. E quando digo dias e noites, quero dizer literalmente, ele mexe no carro até às 3 ou 4 da manhã. Desde que eu era criança, ele está consertando aquele carro e nunca conseguiu terminar. Vi que sua irmã voltou. Que bom que estão bem. Se precisarem de algo, é só pedir. Obrigado, Rômulo, eu disse e tentei seguir em frente em direção ao mercado. Espera. Sabe, acho que estou ficando maluco, mas juro que vi algo muito estranho na noite em que vocês chegaram, quando passaram em frente à minha casa. Parei de andar. O que você viu? Juro por Deus, parecia que tinha uma mulher de branco no teto do carro. Depois disso, não ocorreram fenômenos muito estranhos em relação a essa aparição, mas sim, algumas coisas aconteceram em nossa casa. Caso vocês queiram, eu voltarei para contar uma segunda parte dessa história. Fico feliz por compartilhar. Obrigado a quem me ouviu até aqui. Olá, vou contar minha história. Faltando apenas algumas horas para ter que pegar essa estrada de novo. Bom, na minha família temos um negócio. Abrimos uma franquia de um restaurante de hambúrgueres muito popular aqui na região e tem crescido bastante. Eu conheci esse negócio quando estava na escola e tive a ideia de sugerir ao meu pai que perguntássemos se podíamos trazer uma franquia para a nossa pequena cidade. Fomos os primeiros e tem dado muito certo. Mas há algo muito particular que precisamos fazer. Buscar os molhos que os tornam especiais. Temos que buscá-los 2 vezes por semana na sede original, porque eles não compartilham a receita. Na maioria das vezes, eu e meu irmão vamos, porque quase sempre é à noite e meu pai já não dirige nesse horário devido à visão. Isso que vou contar aconteceu na semana passada. Foi a última vez que tivemos que ir para lá. Saímos, como sempre, às 9 da noite. Normalmente é um trajeto de menos de 1 hora. Então, se saímos às 9, às 11h30, já estamos descarregando os barris de molho no nosso restaurante para poder dormir à meia-noite. Tenho uma imagem muito clara do meu irmão esperando ao lado da caminhonete quando saí com as chaves. Ele me olhou com um olhar um pouco confuso e disse: "E se deixarmos para amanhã de manhã?" Perguntei o que ele tinha e ele disse que não estava se sentindo muito bem, que sentia algo no peito, como se não devêssemos pegar a estrada naquela noite. Pedi um momento e fui conferir o restaurante. Já não restavam molhos para iniciar a jornada no dia seguinte. Não tem jeito, mano, temos que ir agora. Se algo acontecer de manhã e nos atrasarmos, o pai não vai conseguir abrir e você sabe como ele fica. Tentei tranquilizá-lo, dizendo que não era nada. Porém, nunca tinha visto meu irmão daquele jeito, com medo ou com aquele nervosismo tão evidente. As ruas,
À medida que nos aproximávamos da saída da cidade, ficavam cada vez mais desertas. As luzes amarelas dos postes iluminavam apenas pequenas partes dela. Olhávamos para a rua ao longe e parecia como um cenário de videogame, onde só o que está iluminado existe, onde tudo o que é escuro é um vazio. Não sei qual era a fase da lua, mas a noite estava mais escura que de costume. Disse ao meu irmão que provavelmente era isso que o deixava nervoso: o vento e a ausência de luz. Chegamos à última rua antes de pegar a estrada, e ao longe, enquanto fazíamos uma parada, vimos passar uma pessoa em situação de rua, empurrando um carrinho de supermercado, aparentemente vazio. Meu irmão me fez parar por um momento para o senhor passar. O homem avançou muito, muito devagar, quase como se estivesse zombando de nós. Esperamos por vários minutos, até que disse ao meu irmão que não podíamos perder mais tempo. Na sede principal, provavelmente só estavam nos esperando para poder fechar. Avançamos, mas fui devagar, com muito cuidado. Devo compartilhar com vocês que eu também comecei a ficar nervoso quando senti como se os faróis da caminhonete iluminassem menos naquela noite do que de costume, como se aquela escuridão que tinha tomado a cidade também invadisse a estrada. Mas lá era pior, porque naquele breu só existiam os poucos metros que íamos iluminando nós mesmos. Devagar e com muita cautela, chegamos a tempo ao nosso destino. Carregamos tudo e nos preparamos para voltar. Meu irmão estava se sentindo melhor, como se toda aquela ansiedade tivesse sumido de repente. Eu disse para ele não se preocupar, que estávamos dirigindo com cuidado e que estava tudo bem. Então pegamos a estrada de volta. Mesmo na volta, a escuridão daquela noite continuava sendo mais profunda do que qualquer outra que me lembro. Seguimos a uma velocidade prudente por aquela estrada de 2 pistas. No meio do trajeto, em uma área cercada de morros, vimos algo ao longe. Uma ambulância com as luzes acesas. Algo havia acontecido. Reduzimos a velocidade. A ambulância estava parada na entrada de uma curva, bem ao lado da estrada, ocupando metade da nossa pista. Um cone laranja estava na outra metade. Paramos atrás da ambulância, mas o tempo começou a passar e não sabíamos o que fazer. Vários minutos se passaram e as luzes de emergência começaram a machucar meus olhos por conta da síndrome do olho seco. Finalmente tive coragem de sair da caminhonete para perguntar o que estava acontecendo ou se poderíamos passar em breve. O cone na estrada era pequeno, como aqueles que os carros particulares carregam. A ambulância estava desligada e só havia uma pessoa. E aquele olhar, aquela expressão, não sei como explicar, mas a pessoa ao volante parecia completamente fora de si. Seus olhos estavam cheios de lágrimas. Perguntei se estava bem, se poderíamos ajudar em algo, mas ela não respondeu. Perguntei se podíamos passar, além de não querer chegar tarde em casa. Estávamos parados em um lugar que parecia muito perigoso. Se um caminhão ou um veículo pesado se aproximasse e não conseguisse nos ver. Disse à pessoa na ambulância que ia mover o cone e passaríamos com muito cuidado. Ela não respondeu nada. Então voltei para a caminhonete e seguimos pela curva escura. Por favor, prestem muita atenção ao que vou dizer a seguir, embora eu tenha certeza de que não vão acreditar em mim. Uns 300 metros à frente, vimos umas luzes ao lado da estrada. Pareciam pessoas descendo por um barranco. Depois, vi marcas de pneus que deixavam claro que um veículo tinha acabado de sair da pista. Mas não havia mais nada visível. Continuamos avançando em velocidade baixa, como se estivéssemos praticamente andando. Muito devagar. As luzes de uma viatura se refletiam no mato antes mesmo de virarmos a curva e conseguirmos vê-la. Ao sair dessa curva, vimos que eram 2 viaturas. Uma parada na nossa pista e outra na pista contrária, a uns 50 metros de distância, uma da outra. Mudei de pista para passar pela primeira e quando passamos por essa viatura, meu irmão gritou. Gritou de forma horrível. Pensei que fosse por causa dos policiais que corriam em nossa direção, gritando que não podíamos passar. Eles bateram na janela com violência e eu só conseguia me desculpar. Disse que ninguém nos havia parado. Não abaixei o vidro, mas eles gritavam dos 2 lados. Meu irmão começou a chorar, chorava como uma criança e eu só conseguia acelerar. Acelerei para fugir daqueles policiais que pareciam estar prestes a quebrar nossos vidros. Foi algo estúpido, mas eu me senti em perigo e não consegui pensar direito. Meu irmão chorava como uma criança.
como eu nunca o ouvi chorar na vida. Você não viu! Você não viu! Ele dizia. Foi aí que olhei pelo retrovisor. Havia algo na estrada, uma silhueta contra a luz, sobre o asfalto, iluminada pelos faróis daquela primeira viatura parada. Era uma pessoa caída, e dela saía algo que parecia uma asa, mas não uma asa angelical, e sim quase transparente, como a de um pássaro sem plumagem, gigantesca, com cerca de 2 metros. Acelerei fundo dessa vez. Uma viatura bloqueava o caminho a cerca de 1 quilômetro, mas por sorte estava vazia e conseguimos desviar. A estrada estava completamente deserta, mas quando nos aproximamos da cidade, encontramos um comboio de umas 8 viaturas que seguiam em direção àquele lugar. Meu irmão não parava de chorar, estava devastado. Ao chegar em casa, não quisemos acordar ninguém. Eu o levei para a cama e depois fui tentar relaxar. O vento que soprou a noite toda me fazia sentir que algo estava no ar. Algo voava perto de mim. Além disso, sentia que, a qualquer momento, a polícia apareceria em nossa porta. Mal consegui dormir. Pela manhã, liguei o rádio e a TV, mas ninguém mencionou nada sobre um acidente. Disse ao meu irmão que nada tinha aparecido. Quando ele acordou para tomar café, me disse que era só um carro que tinha saído da estrada, que talvez não fosse grande coisa. Eu o olhei e disse que isso não era o mais importante, mas sim o que tínhamos visto na estrada. Meu irmão disse que não havia nada, que ele não viu nada na estrada, que era só um carro que havia caído no barranco. Não quis insistir, e até hoje não o fiz. Não sei se a mente dele o protegeu do trauma e decidiu esquecer. Não sei se ele realmente não viu, ou se viu outra coisa, ou se fui eu que fiquei louco. No final das contas, nenhum policial veio me cobrar por ter passado por lá. E no fim das contas, eu gostaria de ter esquecido. Só sinto muito medo de ter que passar por lá de novo, quando tivermos que ir para a cidade vizinha. Tenho medo de passar de novo por esses vários acontecimentos bizarros. Não sei se meu irmão está bem, se ele vai voltar a sentir algo estranho, mas tem algo que agora eu sinto no meu peito e não sei como descrever.